Sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, na série Teoria da Contabilidade, é sobre os fatores a serem considerados para se selecionar a base de mensuração, mais especificamente sobre a representação fidedigna. Na aula passada nós vimos a relevância, hoje vamos ver então a representação fidedigna. De acordo com o item 6.58 do pronunciamento técnico CPC 0, já na sua segunda revisão, quando ativos e passivos estão de algum modo relacionados, utilizar diferentes bases de mensuração para esses ativos e passivos pode criar inconsistências de mensuração, que também é conhecido como descasamento contábil. Se as demonstrações contábeis contêm inconsistências de mensuração, essas demonstrações contábeis podem não representar fidedignamente alguns aspectos da posição financeira, isso é, do balanço patrimonial, e do desempenho financeiro, isso é, da demonstração do resultado e do resultado abrangente da entidade. Consequentemente, em algumas circunstâncias, utilizar a mesma base de mensuração para ativos e passivos relacionados pode fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações que são mais úteis do que informações que resultariam do uso de diferentes bases de mensuração. Isso pode ser particularmente provável quando os fluxos de caixa de ativo ou passivo estão diretamente ligados aos fluxos de caixa de outro ativo ou de outro passivo. Conforme a gente viu anteriormente, embora representação perfeitamente fidedigna esteja livre de erros, isto não significa que as mensurações devem ser perfeitamente precisas em todos os seus aspectos. De acordo com o item 6.60 do CPC 0, quando a mensuração não puder ser determinada diretamente, observando os preços de mercado em um mercado ativo, e em vez disso elas devem ser estimadas, surge então o que se denomina de incerteza de mensuração. Então, sempre que não se puder observar os preços de mercado em um mercado ativo, nós devemos então estimar o valor quando se faz a mensuração. E dessa forma, então, surge o que se chama, o que se denomina de incerteza de mensuração. O nível de incerteza de mensuração associado à base de mensuração específica pode afetar se as informações fornecidas por essa base de mensuração fornecem representação fidedigna tanto da posição financeira quanto do desempenho financeiro da entidade. O alto nível de incerteza de mensuração não impede necessariamente o uso de base de mensuração que forneça informações relevantes. No entanto, em alguns casos, o nível de incerteza de mensuração é tão alto que as informações fornecidas pela base de mensuração podem não fornecer representação suficientemente fidedigna. Nesses casos, então, é apropriado considerar a escolha de base de mensuração diferente, que também resulte em informações relevantes. A incerteza de mensuração, de acordo com o item 6.61 do CPC 0, ela é diferente tanto da incerteza de resultado quanto da incerteza de existência. A incerteza de resultado surge quando há incerteza sobre o valor ou a época de qualquer fluxo de entrada ou de saída de benefícios econômicos que resultará de ativo ou de passivo. Já a incerteza de existência, ela surge quando é incerto se existe ou não
o passivo. No entanto, nos termos do item 6.62 do CTC 0, a presença de incerteza de resultado ou de incerteza de existência pode às vezes contribuir para que surja ou que ocorra então a incerteza de mensuração. No entanto, a incerteza de resultado ou a incerteza de existência não resulta necessariamente na incerteza de mensuração. Assim, por exemplo, se o valor justo de um ativo pode ser determinado diretamente observando preços em um mercado ativo, nenhuma incerteza de mensuração está associada à mensuração desse valor justo. Isso porque nós vimos que incerteza de mensuração é justamente quando não consegue-se observar o preço de mercado do ativo, do passivo em um mercado ativo e consequentemente tem que se estimar esse valor, que não é o que ocorreu aqui. Nesse caso, então, a gente conseguiu observar o preço de mercado, então não existe incerteza de mensuração. Mesmo se for incerto quanto caixa o ativo produzirá. Então observe, então eu não sei exatamente, existe uma incerteza em relação ao valor que vai ser produzido no final e consequentemente, em razão disso, há uma incerteza de resultado, já que a incerteza de resultado, conforme vimos, resulta da incerteza quanto ao valor ou quanto à época dos fluxos futuros de entrada ou de saída de benefícios econômicos. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.